Você não perde esta noite, 23h30, no canal 520 da NET. Sérgio Serpa, presidente da Associação dos Servidores da Procuradoria-Geral do Estado, Marilane Costa, vai falar pra gente sobre o filme Todos, fantástico, tá em cartaz no Santander, inclusão social, lindo recado. Alex Marques vai recontar um pouco da história do samba rock, que nasceu aqui também no Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, a Lia Figas. E olha aqui, ó, que legal! Ela vai falar sobre tenho medo de dizer que não sei, mas é importante escutar o recado da professora de matemática e youtuber. Olha aqui, Silva Leandro, o homem que caça talentos para serem modelos pela internet. Este homem aqui de sucesso vai dar dicas impressionantes e preciosas, assim como comentário imperdível de Flávio Fiorin sobre a dupla Grenal. Tudo isso às 23h30 no canal 520 da NET. 3, 2, 1. Aqui com um livro, deixa eu pegar esse livro para mostrar para vocês. Olha aí, ó. Tenho medo de dizer que não sei, de Lia Figas, que é autora, youtuber, professora, e está aqui ao meu lado. Veja aqui. Boa noite, Lia. Tudo bem? Boa noite, tudo Eu bom? tenho a satisfação de mostrar para vocês, olha aqui, olha o privilégio. Eu vou receber um livro autografado pela autora. Veja bem, tem alguma vantagem de trabalhar com... falar com pessoas bacanas e legais. Olha só. Lia Figas, eu tenho medo de dizer que não sei. É isso? As crianças têm medo de dizer que não sabem? Eu acho que nem só as crianças, né? Eu acho que todos temos em algum momento um medo de dizer alguma coisa que não sabe, né? Dentro da sala de aula a gente passa por várias situações. A gente pergunta, né? Todos entenderam? Sim. Querem que eu explique de novo? Não, por favor, pelo amor de Deus. E daí tu tá vendo na cara deles, muitas vezes, que eles não entenderam. E tem muito medo de perguntar, de levantar a mão e dizer eu não entendi. Você tem é medo professora de matemática. de matemática. Eu nunca tive problema com matemática, mas eu me lembro de muitos colegas que gostavam de ficar perto de mim na hora da prova. Era muito recorrente isso. É uma das matérias que as crianças mais têm dificuldade ou não? Olha, eu não digo nem dificuldade, eles têm muito medo ainda, porque a matemática ela ainda é vista como uma coisa que não está no dia a dia da pessoa. E a gente vive matemática desde o horário que a gente acorda, o horário, a gente vai caminhar até o ônibus, será que vai dar tempo se eu correr para pegar o ônibus, né? Que horas, quanto tempo demora daqui até o serviço? Cheio de QR codes aqui, códigos QR, eu posso apontar o celular, ou seja, você incentiva a que a criança interaja com o celular no material didático, é isso? Sim, esse livro, na verdade, ele foi feito para trabalhar com a autoestima da garotada, para trabalhar com a autoestima. Inclusive o filho da Lia está ali, ligadíssimo no seu celular, pode até dar um takezinho nele, olha aí, ó. Vem aqui, bacana, aí, legal. Tá ali ligado no celular, muito bacana. Lia, inclusive tem essa discussão muito recente de proibir o celular na sala de aula. Pelo jeito, não é o seu caso. Não é o meu caso. É que, na verdade, o celular, quando teve a lei que proibiu o celular na sala de aula, o celular não era o que é hoje em dia, né? Porque hoje em dia o celular... o smartphone, tu tá com um computador ali, né? É verdade. Então, quando foi a lei que entrou em vigor, o celular, era só quando tinha chamadas e mensagens. Agora não. A gente tem que aproveitar esse acesso todos que eles têm da internet para usar, para pesquisar, para ir muito mais além do que a sala de aula, né? Porque a educação não é só ali entre quatro paredes, né? Ela vai muito mais além. E o livro, ele fala exatamente sobre isso. Eu vou o tempo todo interagindo, né? E mostrando QR codes, e eles vão, daí eu vou falando, então, que tal tu ver esse link, né? Que tal tu ver isso? E daí o leitor vai com o celular ali e eu vou direcionando ele para outros lugares, para que não fique só no livro físico, né? Bacana. E incentivando a pesquisa, a leitura, aí para outros caminhos, né? Ou seja, é um livro estendido. Ele não se resume às páginas que estão aqui. Sim. Bacana. Sabe que eu também, há muitos anos, eu não sou mais educador, mas nos anos de universidade, de formação universitária, eu fui educador e eu me lembro que nós tínhamos o sonho de que as crianças pudessem ter um computador de mão em que elas levantassem uma, interagissem com a outra e aprendessem coisas novas. E eu sei que hoje, inclusive, existem aplicativos que desenvolvem atividades de aula e eu não consigo entender como
o celular possa ser excluído da sala de aula, Lia. É possível que a gente se reverta esse quadro e a escola se adapte aos tempos mais contemporâneos, mais modernos? Com certeza, é possível ainda. E é que a gente tem que orientar os alunos. E os professores também, né? Sim, os professores com formação para professores, quem é essencial, e os alunos, porque muitas vezes eles estão no celular e na internet, a internet tem um mundo de coisas, tem coisas legais, tem coisas muito bacanas, mas a maioria deles acabam ficando só ali na rede social, não vão indo. Então, aí entra o professor, mostrando lugares para ele ir. Né? Então o professor fica como mediador, ele tem que entrar e mostrar, ó, esse caminho é legal, olha que legal esse site. Bom, né? Existem aplicativos então, que eu posso apontar para um cálculo e ele dar a resposta. Tem. O que tu acha disso? Pode, por favor? Com relação à acessibilidade, porque a tecnologia é fundamental para, por exemplo, as pessoas cegas não vivem sem um smartphone, elas inclusive para aprender. Para tudo, para se comunicar, principalmente para aprender, porque a tecnologia mudou a vida deles, mudou a vida das pessoas. Tanto é que a questão de eles têm acesso a leitor de tela, a ter uma vida mais inclusiva. Completamente. E você acha que a tecnologia não tem como ficar fora. A outra pergunta que eu quero fazer para a Lia é a seguinte, ó, você acha que as crianças ficam mais incluídas na educação quando aprendem a usar o que está na mão delas, é isso? Elas se sentem mais incluídas? Sim, com certeza, quando elas aprendem a usar, porque às vezes elas acham que aquilo que elas usam ali está de bom tamanho e aquilo que é legal. Claro. Agora, a cada descoberta deles de algo novo, eu às vezes apresento sites, coisas legais. Eles dizem, Sura, mas como era legal aquele site. Ontem eu entrei lá de novo. Eu fui naquele canal do YouTube que tu pediu para mim ir. E você é youtuber? Sou youtuber também, aulas de matemática. Eu tô vendo aqui que tem uma fotinho bem sugestiva tua de youtuber. Ou seja, youtubers não são só, né, pessoas que falam sobre futilidades. Nós temos professores no YouTube, inclusive no episódio anterior do programa Sucesso, conversamos sobre a possibilidade de você aprender instrumentos musicais, aprender linguagens novas, até uma língua estrangeira nova através de YouTube e aplicativos. É um mundo fantástico, não é? Sim, eu ainda falo para os alunos e indico vários youtubers, não só de matemática, porque eu falo para eles, se tu vai lá e de repente tu tá com dificuldade no conteúdo que eu tô dando, tu vai lá, tu assiste meu vídeo, mas ainda não tá. Tem um monte de professores de matemática lá também. E coisa boa, assim, na minha época, né? Que bom. E na minha época eu fico pensando, tu não entendia, tu pegava o livro e tu tentava. Muitas vezes daí tinha que entrar com dinheiro para aula particular. E agora a internet te abre muito, né? Quem tem filho, vai estudar com o filho. Eu posso também me valer de um recurso desses para estudar com meu filho? Com certeza. Assim ajuda, né? Por exemplo, eu, na minha época escolar, quem me ajudava era minha mãe. Sim. E muitas vezes ela não sabia, né? Tendo agora a internet, vai ali, acessa um vídeo, a mãe olha junto. Ele, né? O pai pode aprender. O pai e a mãe vão ali e aprendem junto, né? Para passar para o filho. Olha aqui, a dica de sucesso tá aqui. Tenho medo de dizer que não sei. De Lia Figas, essa youtuber fantástica que está aqui conversando com a gente sobre educação. Sobre educação que inclui as pessoas, sobre usar o celular para aprender. E eu estou aqui com esse homem de sucesso. E aí, quantas vezes você já passou por uma situação como essa? Está na aula, está prestando atenção e do nada tu já não entende mais nada. Ficou com um monte de dúvida no que o professor estava falando, mas não teve aquela coragem de levantar a mão e perguntar. Às vezes, tu nem sabe direito o que perguntar. Você já passou por uma situação dessas? E daí depois vem a prova e é aquele desastre. É uma nota baixa e a gente não entende o porquê. Enquanto a gente olha para o lado, os nossos colegas com notas. Tu olha, o cara tirou 10, tirou as melhores notas da aula e tu pensa, poxa, esse cara é inteligente. E eu, por mais que eu estude, eu estudo, e o que acontece? Só consigo tirar a média. Você já passou por alguma situação dessa? E às vezes não é nem no âmbito escolar,
às vezes, numa roda de amigos, em algum lugar, alguém fala alguma coisa, fala sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo, ou fala alguma palavra e simplesmente tu olha, vê que todo mundo continua falando, tu não sabe o que é, mas mesmo assim tu não tem coragem de perguntar. Já passou por alguma situação dessas? De uma forma bem bacana, de um jeito bem informal, tá? Eu trago algumas dessas questões num livro. Tenho medo de dizer que não sei. E o livro é um livro para garotada, com QR Codes, para a gente ir interagindo ao longo do livro.